Esse é o Jornal da Rede Alesp nesta segunda-feira. Lembrando que hoje os profissionais aí de segurança pública começam a tomar vacina contra a Covid-19 em todo o estado de São Paulo. E vamos falar agora sobre um assunto bem importante, que é a política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, ou TEA. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a deputada Valéria Bolsonaro. Bom dia, deputada. Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem com a senhora? Bom dia a todos. Tudo bem, graças a Deus. E vocês aí, como é que estão? Tudo bem, deputada. No último dia 2 de abril comemorou-se aí o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A senhora apresentou o PL 670 de 2020, que instituiu a Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com transtorno do espectro autista. Gostaria que a senhora falasse um pouco para o nosso telespectador sobre essa lei. Essa lei que a gente colocou foi o seguinte: o deputado Emídio fez um PL, né? Só que no PL que ele fez, ele colocou que a pessoa poderia ser assistida por um auxiliar, mas ele não especificou o tipo de auxiliar que poderia fazer isso. E isso, para mim, como professora, é muito complicado. Porque o que mais nós pedimos, né, o que mais nós precisamos, nós professores, dentro da sala de aula, é que nós tenhamos uma pessoa, um auxiliar especializado. Então, as crianças que têm o espectro autista, seja ele qual for o espectro, ela precisa de um acompanhamento mais especializado. Então, a pessoa tem que ter o conhecimento, tem que saber qual grau que a criança está, qual é o tipo de espectro que ela está inserida, para que ela tenha as suas necessidades atendidas. Nós temos crianças que fazem parte de um espectro verbal, crianças que não são verbais, crianças que permitem o toque, crianças que não permitem o toque, crianças que conseguem olhar no olho, crianças que não fazem contato visual. Então, tudo isso não pode ser acompanhado por uma pessoa que não tem esse conhecimento, né? Então, esse nosso projeto de lei foi justamente só para mudar essa parte, esse artigo do projeto que já está lá, para que a gente tenha um acompanhamento real, né? Que possa atender às necessidades das nossas crianças com autismo. Agora, deputada, a senhora é educadora, né? Eu gostaria que a senhora desse uma visão para nós em relação às políticas públicas, tanto de educação como de saúde, né? Para quem sofre do transtorno do espectro autista. Então, eu sempre defendi, né, e defendo que a escola, a saúde e a assistência social têm que trabalhar juntas, justamente para que isso possa ajudar e contribuir de uma forma mais ampla, não só para a criança que tem autismo, mas para todos os tipos de deficiência e para as crianças que também não têm deficiência. Porque quando você une essas três áreas, você consegue enxergar a criança como um todo. E aí você pode ajudar todo o desenvolvimento, né? O desenvolvimento global da criança. Então, o que nós vemos? O problema do autismo, as outras, a não ser doenças raras, que daí existe uma dificuldade maior de identificação, o autismo ele tem uma dificuldade de identificação muito grande, inclusive pelos médicos. A demora do diagnóstico é muito grande, porque não se tem certeza, não se sabe, justamente por causa desses espectros, né, que estão inseridos dentro do autismo. Então, não se consegue ter um diagnóstico muito preciso em tempo hábil. A criança, às vezes, tem o diagnóstico com 3, 4, 5 anos de idade.
e aí ela já perde todo esse tempo de desenvolvimento, de trabalho com essa criança. Então, nós temos que ter assim, uma visão de que a escola ela precisa estar próximo da saúde e da assistência social. Porque na escola, muitas crianças passam mais tempo dentro da escola do que em casa. As crianças que têm aula em período integral, como era o meu caso, quando eu estava dentro de sala de aula com a educação infantil, as crianças entravam na escola às 7 horas da manhã e só iam embora às 5h30, 6 horas da tarde. Então, é a escola, é o professor, é o auxiliar, é essa rede toda que está ali, o diretor, a parte pedagógica da escola, né, os auxiliares todos, que estão ali vendo a criança. E aí a gente consegue fazer uma contribuição muito grande, tanto com a saúde quanto com a assistência social, porque muitas famílias elas ficam desesperadas, elas não sabem o que fazer, elas não sabem onde procurar ajuda. Então, essa rede, ela só tem a colaborar com o desenvolvimento das nossas crianças, principalmente as nossas crianças autistas. Agora, deputada, a senhora falou um assunto que é de extrema importância. Eu gostaria de aproveitar a sua experiência como educadora e a senhora falasse um pouco para os nossos telespectadores, os profissionais da área de educação, professores, eles estão preparados para lidar com o autista? Não, sinceramente não. Um professor que sai da área da pedagogia e entra dentro da sala de aula para dar aula, não tem embasamento, nem teórico, nem prático, absolutamente nenhum para lidar com uma criança autista. E esse é o grande problema que hoje nós enfrentamos dentro das salas de aula. Essa inclusão, né, que falam tanto, que defendem tanto, sempre foi e é até hoje muito mais prejudicial do que ajuda essas crianças. Porque uma criança, um professor que sai, fez um curso de pedagogia e hoje, né, muitos fazem o curso de pedagogia EAD, né, não tenho nada contra, não quero fazer nenhum tipo de crítica, longe de mim, mas que não tem realmente, nem nos cursos das grandes universidades tradicionais tem um embasamento para isso, e nem nos cursos novos que nós vemos aí. Por isso, nós defendemos que os professores de educação especial, que esses sim fazem uma especialização, né? Fazem uma pós-graduação, uma especialização para tratar com vários tipos de deficiências. Esses profissionais é que estão mais aptos a ter um olhar diferente, a ter um olhar mais específico para levantar se a criança tem alguma coisa, se a criança apresenta algum tipo de sinal que possa ser mais investigado para que daí... Então, assim, o que nós precisamos é que dentro das escolas, principalmente das escolas privadas também, porque, infelizmente, hoje o que nós temos aí é que as escolas privadas, elas simplesmente se colocam como não aptas. Nós não temos como atender o seu aluno porque nós não temos... Então, assim, hoje, graças a Deus, a coisa está melhorando. Vemos aí escolas que estão procurando se adaptar e contratar professores especializados para isso. Mas a escola pública ficou muito tempo recebendo uma carga, um grande número de crianças com vários tipos de deficiências sem nenhum tipo de estrutura. E isso acaba prejudicando demais as nossas crianças, sabe? As nossas crianças que precisam de uma atenção maior, que precisam de um atendimento mais próximo.
elas ficam muito, muito, muito aquém do que elas realmente precisavam ser atendidas. Dentro das escolas, nós precisamos desenvolver, não é só o professor de educação especial, mas a criança que tem, qualquer que seja o espectro do autismo que ela tenha, ela precisa de outros atendimentos, ela precisa de outros tipos de trabalhos a serem desenvolvidos, como a fono, a TO, isso tudo, essa rede de desenvolvimento precisa constar dentro das nossas escolas. Agora, deputada, outro assunto que é bastante discutido num momento como esse, como ficam essas crianças em aulas online? Elas perdem muito o rendimento? Como é que funciona? Olha, infelizmente, é triste, é muito triste. Eu como professora, me sinto assim, muito frustrada de assistir tudo isso e me sinto responsável até, porque uma criança ser alfabetizada online, isso não é verdade. Isso não acontece. A criança vai ter um déficit enorme. Os nossos autistas, então, eles vão ter muitos problemas, porque muitos que tinham essas terapias auxiliares pararam de ter. Então, todo aquele desenvolvimento que ele conseguiu, na hora que para, as terapias param, são bloqueadas por conta de lockdown, por conta de fecha tudo. Isso faz com que a criança não só perca tudo aquilo que ela desenvolveu, como ela também retroage. Então, infelizmente, nós temos muitos autistas hoje que estão com problemas de convulsões, eles acabam tendo problemas de automutilação, eles têm surtos, eles, sabe, você destrói toda uma construção que é feita com essas crianças. Isso é um pecado, porque é muito triste para uma família que está ali com a criança, vendo ela se desenvolver, de repente para tudo e a criança começa a retroagir. Os pais ficam desesperados, a criança fica muito abalada e isso desestrutura toda a família. Então, eu vejo que, infelizmente, é uma situação, nós precisamos urgente que as escolas voltem presenciais, porque não são só as crianças autistas que estão sofrendo, não, sabe? São as crianças com outros tipos de deficiência e criança que não tem deficiência também. Nós temos o conhecimento que as crianças estão ficando extremamente alteradas, muitas até com uma irritabilidade muito forte, se tornando agressivas, desenvolvendo agressividade. Então, assim, é urgente que as escolas voltem com as aulas presenciais. Agora, deputada, até para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, gostaria de saber, muitas mães alegam, né, que tem dificuldade para matricular seus filhos, às vezes, em escolas, que alegam não ter estrutura, né, para atender essas crianças, né? Às vezes são vítimas de preconceito, inclusive. Como mudar esse cenário? Olha, nós estamos fazendo agora, eu estou construindo uma rede, né? Nós estamos construindo uma rede de entrar nas câmaras municipais para que nós possamos começar a ver de perto quais são os problemas que existem ali, e aí a gente começar a fazer as políticas públicas que possam atender realmente dentro da realidade de cada município.
você sabe, né, eu já falei com vocês, já falei com a Rede Alesp, nós temos a Frente Parlamentar que defende os deficientes, né? Defende os direitos dos deficientes. Só que dentro da Alesp nós temos muita dificuldade para aprovar um projeto, tudo é muito demorado, muito burocrático. Então, nós fizemos essa rede e estamos estendendo braços dessa nossa frente parlamentar em vários municípios para que o vereador ali do município possa falar com a população, possa chegar mais próximo, que é ele que vai estar mais próximo da população, e falar para essas mães, falar com essa comunidade os direitos que ela tem, como que ela pode agir, onde ela pode buscar ajuda. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido de descentralizar a frente parlamentar da pessoa com deficiência de dentro da Alesp para os municípios do nosso estado de São Paulo. Porque eu acho que quanto mais próximo nós estivermos da população que sofre, das famílias, das crianças e até dos professores também, que têm essa dificuldade, porque eu sei que tem, muitas escolas públicas tiraram os professores de educação especial que acompanhavam as crianças, tiveram vários problemas. Um professor de educação especial que estava ali na escola cuidando, teve que atender 3, 4 escolas. Então, tudo isso nós estamos descentralizando para chegar perto, saber qual é o problema e aí a gente poder fazer uma política pública efetiva que vai ajudar ali aquela população em vários municípios. Deputada, para a gente encerrar a nossa entrevista desta segunda-feira, eu gostaria que a senhora desse aí a sua visão do momento que nós estamos vivendo aí de pandemia, né? É uma crise na saúde, uma crise sanitária. Eu gostaria da sua visão em relação a isso. Olha, eu prefiro colocar a minha visão educacional da coisa. Eu estou muito triste com essa situação, sei, né, tivemos aí uma situação muito complicada de mortes, etc. Mas eu vejo que o governador do estado de São Paulo pouco está fazendo para as nossas crianças, para as nossas escolas, né? Pouco está fazendo para atender as nossas crianças e as nossas escolas. Então, eu lamento profundamente, porque eu vejo que educação, que é uma coisa que já tinha que ter sido olhada com mais rigor há mais tempo, nós já estamos praticamente 1 ano e meio com crianças fora da sala de aula. E isso vai mostrar o tamanho do preço que essas crianças vão pagar daqui a algum tempo. Nós temos crianças que estão sendo extremamente prejudicadas, desde as mais vulneráveis, que não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia para poder acompanhar, até as crianças que têm o acesso, mas que, infelizmente, não conseguem a ajuda dos pais, porque os pais não têm o conhecimento, não têm como ajudar essas crianças. Então, é muito sério, é muito grave deixar um país inteiro, um estado inteiro, sem escola durante tanto tempo. Então, eu lamento profundamente, eu gostaria que as escolas já tivessem voltado, nós sabemos que existe como fazer o distanciamento, o uso de máscaras, a higienização nas escolas, mas, infelizmente, a nossa política, né? O governador do estado de São Paulo prefere fazer política do que fazer educação, do que atender a saúde e a assistência social. Então, é uma situação muito triste, mas eu tenho fé que nós vamos enfrentar e que as nossas crianças vão, com muita ajuda depois, nós vamos tentar superar essa situação triste em que se encontram as nossas crianças. Deputada Valéria Bolsonaro, quero agradecer a sua participação no nosso jornal de hoje. Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço, um grande abraço e fiquem com Deus. Aí a deputada Valéria Bolsonaro, do PSL, conversando com a gente aí sobre transtorno do espectro autista e a educação.